Olá, eu sou o Sérgio. Estamos iniciando mais um podcast em parceria com a Leder Casa Luz, que está em momento de transição. Logo, logo vocês vão saber o nome. Aliás, vou adiantar o nome. Vai ser o Pode Clarear daqui para frente. Então, hoje vamos iniciar a nossa conversa, um bate-papo aqui. Eu, o Rafael Juliano e também o Paulo César Landim, o famoso PC Landim. Antes de passar a palavra para eles se apresentarem, eu gostaria de comentar com vocês sobre o serviço que nós ofertamos aqui nesse podcast. Então, se você tem interesse em divulgar sua marca, seu produto, seu serviço, contate-nos, peça uma cotação, a gente terá o maior prazer de atender vocês, tá bom? Então, Rafael, se apresente, por favor. Alguns já me conhecem, mas sempre tem gente nova, né? Sim. Inclusive do Conexão, os eleitores aí. Eu sou Rafael Juliano, coprodutor também do Pode Clarear Agora, né? Um podcast que veio para continuar despertando, mas clareando nos Montes Claros. E hoje é com muita felicidade que a gente tem ali atrás nos bastidores da mesa ali, né? A Débora, a companheira do nosso convidado. Temos a Manu, que também é voluntária aí para a candidatura. Outra coprodutora, Érica, também conosco. E iniciamos o primeiro episódio com Pode Clarear, apesar ainda de não termos a logo pronta. Vamos fazer tudo direitinho, de maneira orgânica, com o PC e Landinha. Eu falei que nós nos encontraríamos novamente aqui e estamos nos encontrando num momento muito gostoso, né? Que eu falo que é um momento da população de saber, de conhecer as ideias daqueles que já se anunciaram pré-candidatos à vereança, né, ao legislativo do município. Então, seja bem-vindo mais uma vez, aquele abraço meu caloroso de sempre, deixando claro para todos que isso aqui está aberto a qualquer pré-candidato e candidato. Nós somos isentos, né? Nós estamos prestando um serviço, né? O voto é secreto. Você não vai saber meu voto, nem a minha companheira vai saber meu voto. Então, eu acredito que é um serviço que a população merece, né? Conhecer as ideias dos pré-candidatos, dos candidatos no momento certo. Então, eu acredito que a melhor pessoa para falar de PC Landim é PC Landim. Seja bem-vindo. Obrigado, meus amigos. Assim, é um privilégio estar aqui, Rafa, e agora nesse novo quadro, Pode Clarear? Pode Clarear. Isso. Ótimo nome, né? Que de fato vem a clarear muitas mentes daqueles que estão nos vendo na internet, ouvindo também o podcast. E é muito bom estar aqui. Então, para mim, sempre é uma oportunidade de participar de um debate, de uma conversa boa, né? Enriquecedora. E me apresentando, né? Eu sou o Paulo César Landim, Miranda. Às vezes as pessoas ficam só até o Landim, mas tem um Miranda aí também, da família do meu pai. Tenho 33 anos. Gosto muito desse apelido, né? PC. Me carrega desde a infância. Eu gostaria que me chamassem de RJ. Aí, ó, quem sabe, né? A gente pode adaptar aí, né, Érica? Pode adaptar e chamar você. Então, desde criança é o PC, então ficou. E aí, depois, para diferenciar, né? Não ficar PC Farias, que o pessoal brincava muito quando criança. Aí eu falei, PC Landim. Aí, não é Farias, né? É Landim. E aí ficou o PC Landim. Sou casado com a Débora, vou completar 10 anos de casado. Sou empreendedor, gosto muito de usar essa terminologia. Então, sou empreendedor social, aquilo que a gente gera de recurso, de riqueza e de serviço, a gente hoje tem usado para potencializar e ajudar de fato o próximo. Sou fundador de uma organização que a gente trabalha desde 14 anos atrás, chama Instituto Conexão, que legalmente esse ano completou 10 anos de existência. Sou formado em teologia, pessoal, você é formado em teologia? Sim. E faço administração também, fiz economia, não terminei, e aí mudei para administração. Gosto muito de pessoas e de gerenciar elas, e de fato utilizar conexões para gerar impacto na cidade, né? Minha paixão está relacionada à cidade, por isso que estou aí como pré-candidato, já participei de outros pleitos eleitorais, para de fato ser um canal que toca a cidade, gera boas conexões e transformações. Esse é o PC. Você é Montes Clarense? Sou Montes Clarense, a minha família Landim, todo mundo pergunta, veio do Nordeste, minha mãe é nordestina, cearense, mas veio na infância para cá. Meu pai é mineiro aqui de Montes Claros, juntou um mineiro com um nordestino e aí nasceu PC e Daniel, meu irmão mais velho. Bacana. Eu admiro
admiro pessoas múltiplas, né? Na verdade, hoje, aprendendo um pouco sobre gestão de carreira, gestão de negócio e liderança, né? O professor Joseph Tepperman, um inglês, 20 anos, que trabalha no Brasil, caça talentos, né? Coca-Cola fala, eu preciso de um CEO de marketing. Ele coloca 2 dossiês na Coca. Ele diz que você é um anticarreirista. Sim. Você não tem uma carreira única, né? Você tem várias. Eu admiro demais isso. Eu fico sempre empolgado, né? A Érica sabe disso quando eu falo de anticarreirismo, porque é uma coisa muito nova no Brasil, porque no Brasil a geração do meu pai, né? No caso, o pessoal da idade do Sérgio. Sim. Não, né, Sérgio? Esse cara novo igual o Sérgio. Foram formados para ter uma carreira só, se aposentar, né? E hoje não, a gente é formado para trabalhar até o fim da vida, estudar até o fim da vida. Sim. Mas eu quero pegar um link de sua apresentação, um pedacinho. Você falou empreendedor social, né? Sim. E a gente falava um pouco no making off. Eu já trabalhei com ONG em Belo Horizonte, né? Durante 2 anos. Início dos anos 2000, 2008. Presidente da ONG Balanço Social, no bairro Lindéia. Sim. Região de criminalidade muito alta. E havia assim uma linha muito difícil para nós da diretoria com relação aos servidores públicos eleitos, sim, aos vereadores, enfim, né? Nós, na verdade, não sabíamos como manejar aquela relação. E eu vejo hoje como que evoluímos nisso e entendemos que é uma relação que depende de todos, né? Sociedade civil, Estado, terceiro setor. Então, empreender socialmente hoje é algo da ordem, eu acredito, de uma evolução de 20 anos para chegarmos aqui, né? Com certeza. Assim, dentro dessa pauta empreendedorismo social, que é muito atual, a gente fala muito de empreender. Sim. Está relacionado a sonhar, a desenvolver, né? A pensar assim nos recursos econômicos, nos recursos de pessoas e fazer com que aquele sonho se torne uma realidade. Então, empreender está relacionado a isso. E nos últimos anos, a gente vem falando muito de um empreendedorismo social. Então, quando eu identifico, eu falo, eu vou me apresentar, eu coloco, né? Eu já tive... Na primeira vez, quando você falou, já... Quando a gente usava o cartão, eu colocava empreendedor social. Aí as pessoas ficavam, mas o que é um empreendedor social? Né? Fala, não, é gerar, é sonhar. Eu sonhei lá atrás, com 12 anos de idade. Meu primeiro sonho era ter um projeto social. Né? Eu falava, eu quero ter uma ONG com 12 anos de idade. Fui numa comunidade da cidade, lá no bairro da Industrial, vi aquela realidade, gente morando debaixo de lona, estrutura precária, criança brincando dentro do rio, caía esgoto dentro do rio. Eu falei, a gente tem que mudar essa realidade. Não, eu falei, vamos mudar essa realidade. E a gente começa a sonhar. Então, começa a empreender num sonho. Mas para mudar a realidade daquela, você precisa de quê? Você precisa de recursos. Onde estão os recursos? Poder público, iniciativa privada, no terceiro setor. Então, a gente tem que fazer essa junção. Então, o empreendedor é aquele cara que sonha e o empreendedor social é aquele que sonha, realiza e gera impacto na ponta no social. E aí, mudou a chave nos últimos anos. Exato. Que eu falei assim, não dá para ser ongueiro. Desculpa a expressão. Sim, né? mas era isso que a gente era. O ongueiro é o cara que pega o pires aqui, bate na porta do empresário e fala, tenha dó, tenha caridade, me ajude a ajudar aqui. Aí vai lá e executa. Mas sempre é refém dessa ajuda. Vai chegar no vereador, no prefeito, igreja, vai tentar mendigar. O empreendedor pensa em N estratégia. Claro que você pode potencializar através do primeiro setor, através do setor público, você pode gerar iniciativas. Você pode aprender a captar, você aprende gestão, você aprende a gerenciar pessoas. Você começa a pensar em negócios, por que não? Não, a gente vai ficar só na feijoada. Sabe? A gente só pensa no mais simples. É o almoço na feijoada, que o povo já está cansado. É na rifa, que você vende rifa todo dia para todo mundo e ninguém quer comprar mais rifa. Não, você começa a pensar em negócios que vão dar sustentabilidade. Ou iniciativas que vão dar sustentabilidade. Você já adiantou um pouco aí essa questão, né? De você sonhar em ter uma ONG e fazer um trabalho social. E eu queria fazer uma pergunta. Antes de entrar nas bandeiras que você vai levantar, na sua candidatura, por exemplo, como é que você se viu na política e por que você entrou para a política? Então, minha história na política, eu venho de uma família não política, eu venho de uma estrutura de amigos não ligada à política, né? Eu venho do terceiro setor, mais do setor religioso, cristão, evangélico. Então, assim, para mim, na infância, a política era a mesma coisa de falar, não se misture com isso, que não tem nada de bom nisso.
Então você vai tocar a sua vida, você vai estudar para concurso, você vai empreender, você vai querer ser o que você quiser ser, menos político. Só que aí nessa caminhada a gente começa a desenvolver no terceiro setor e começa a deparar com N problemas sociais, estruturantes de uma cidade. E eu sou um cara que fala, eu amo a cidade, estou inserido nela e caminho por ela. Então, de conhecer, de ir nos locais e tal. E aí, em 2014, a gente começou a fazer ação em diversos lugares na cidade. A gente vem de movimento que em 2011, 2013, 2012, 2013, a gente fazia muitas ações e fazia ações assim. Exemplo, em 2012, vários jovens morreram assassinados na cidade, beleza? Então, a gente fez um movimento de jovens contra essas mortes, contra isso, a falta de segurança pública. Então, a gente levantou esse questionamento. Quando você levanta questionamento, você tem que trazer o quê? Solução. Então, a gente começou a estudar soluções e aí deparou com o poder público. Às vezes, eu não consigo tirar uma família de uma situação vulnerável lá no aterro sanitário da cidade. Eu não tenho recurso para bancar 20 moradias, tirar aquelas famílias dali, trazer novas perspectivas de emprego, mas o poder público tem. O poder público tem o programa de moradia, o poder público tem a capacidade de fazer conexões com o terceiro setor, iniciativa privada, para capacitar esse povo, dar oportunidade. O tripé do desenvolvimento social, né? Sim. Depois a gente aprofunda nisso. E aí meu comecei a bater diante disso. Então, na época, eu lembro que em 2014, 15, a gente começou a conversar com o poder público, né? E aí foi numa dessa que a gente também, eu estava no meio do Xingu, no meio da floresta amazônica, fazendo ação social. Sério? Lá. Sério, passamos com 65 jovens voluntários de Montes Claros dentro do Xingu, fazendo trabalho social. Isso me interessa É. um pouco, um parêntese, isso me interessa bastante. Essas É. coisas. Como você permite um Sim, parêntese? é. Como que foi isso? Sim. Então, dentro desse movimento que a gente tinha esses jovens na cidade, e ainda que era um movimento de conexão, sem estar dentro de uma institucionalização, era um movimento mesmo, a gente pegou 65 jovens que estavam dentro da universidade. Tinha jovens da área da saúde, área da administração, arquitetura, parte do direito, e nós levamos para atender uma demanda do Xingu, porque o parque indígena, 17 etnias, o segundo maior parque da América Latina, gigantesco territorialmente, estava sem acesso a muitos desses serviços. Então, nós fizemos um contato com a prefeitura lá daquela cidade e a gente levou esses 65 jovens para passar 15 dias visitando aldeias para gerar impacto ali naquela região. Prestando os serviços dele, né? Isso, serviços, parte cultural também, levamos, é uma ação. Então, aí começa a deparar com o poder público. Começa a entender as relações. E aí surge esse desejo. O desejo de quê? De entender. Como a gente entende? Então, o meu primeiro conselho que eu participei foi o Conselho da Juventude. Então, na cidade foi instituído o Conselho da Juventude. Eu falei, pô, a gente tem que conhecer. Por quê? Está deparando com o poder público o tempo todo. Não adianta eu criar um mundo paralelo. O poder público que toca, o governo que toca as áreas de uma cidade, que desenvolve uma cidade. O terceiro setor, ele é parte. Ou, na verdade, ele faz, às vezes, aquilo que o poder público deveria fazer e tem uma lacuna. Então, aí, bati isso. E aí, eu conheci até a minha esposa nisso. A Débora era diretora de juventude na época. E aí, dirigindo a juventude da cidade, e ela foi fazer um evento para chamar para uma plenária. E naquele evento, eles não tinham nada. Ela não tinha o lugar, ela não tinha as cadeiras, ela não tinha a estrutura. O que a gente fez? Ela começou a ir lá no instituto, conversou, olha, a gente vai fazer uma plenária, esse é o primeiro congresso aqui para os jovens se reunir, para a gente começar a discutir política pública de juventude no município. Falei, pronto, a gente tem aqui no terceiro setor do nosso projeto, no instituto, tem um espaço, pode usar o espaço, pode usar o som, pode usar a estrutura que a gente tem. E aí, ganhamos a confiança, depois ganhei o coração, né? Isso é importante também na nossa vida. E ali eu começo a relacionar. Minha primeira eleição na vida, eu já fui líder de turma, mas dentro da política foi no Conselho da Juventude da cidade, onde teve uma eleição para presidente do Conselho. Falei, poxa, é uma boa oportunidade de crescer. E aí entrei para o Conselho da Juventude, comecei a rodar, ganhei a eleição, fui o mais bem votado na época, nosso time lá do Conexão Inteira, aquele tanto de menino, votou, e aí entrei, deparei com aquilo. E aí comecei a rodar, representar a cidade, Débora era diretora, eu era o presidente do Conselho, a gente rodou o estado, foi em Brasília também, conhecendo, e ali eu deparei com a política pública, e eu comecei a ver a dificuldade dela, de achar soluções, de resolver. Você se espantou, PC?
não me espantei. Eu sempre gostei de desafio grande. Então, quando eu deparei com aquele desafio de gerar uma política pública inexistente no nosso município até então, para o jovem, ele estava começando meio passe, rodando a questão dos direitos para o jovem, poucos espaços. A gente foi em Belo Horizonte, veio ideia, centro de referência de juventude, tentando trazer para a cidade. E ali eu deparei com aquilo. Só que aí eu entendi que aquela posição no conselho ainda não era um braço tão forte. E aí veio a eleição de 2016, um ano depois, aí eu fui para a eleição de 2016, me candidatei de última hora, nunca tinha filiado um partido político, sabia nem o que era partido político. Entrei no partido político primeiro que me ofereceram. Não, você vai ser eleito aqui, tem sempre um papo, né? Que essa cadeira é sua. E aí fui para a eleição, tive 1.478 votos. Muitos há votos. 8 anos Muito bem atrás. votado, né? Muito bem votado. Primeira eleição, Sim. eu fui o jovem mais bem votado do norte de Minas, né? 8 anos atrás, assim, para vereador. Fiquei na primeira suplência, né? Eu tinha meus 24 para 25 anos. Bem novo, e aí foi uma 2016, experiência né? boa. Isso. É isso E mesmo. aí entrei para entender política. Mas aí perdi a eleição, falei, vou voltar para o meu projeto, voltar para minhas coisas, voltar a empreender, e voltei. E aí não dei sequência num projeto político, nem de relacionar com o poder público. Na verdade, me afastei muito. Mas de 2020, tentei mais uma vez, última hora, veio pandemia, você foi eleito, vai. Fui também. E aí, um pouco sem estratégia, fiquei na primeira suplência, perdi por 80 votos. Olha A minha só. segunda derrota não, mas segunda experiência Exatamente. que eu tive na política. Isso é Você interessante. sabe- pode falar. O último candidato, o pré-candidato que esteve aqui, ele falou que sofreu uma derrota, Sim. mas que foi uma Eu vitória assim. porque ele se afastou Sim, e ele percebeu que o afastamento dele da vereança foi exatamente por ter se afastado sim. do... Da ponta? Isso. Sim. Mas no seu caso, esse voltar que você falou, Sim. houve o quê? O que você sentiu? Eu gosto muito de sentir. Uhum. Você sentiu desesperança, medo? Você sentiu mais esperança, mais coragem? Com certeza. Eu acho assim que um elemento que a gente tem, que é o meu sentimento, é de andar para representar pessoas e lidar com pessoas. Né? Eu acho que o nome da instituição que eu faço parte não é um nome... É o melhor nome possível. Sim. Conexão. Que é o que eu gosto mais de fazer. E conexão se faz com pessoas. Então, assim, cada vez que eu saio de uma eleição e volto para uma base, na verdade, a gente faz uma ampliação do serviço. A gente faz uma ampliação de gente. Porque mais pessoas passam a acreditar. Os 1.478 e os 1.400 e pouco da outra, e são pessoas que estão acreditando no novo tempo. Isso não é o eleitor que ganhou alguma coisa, que foi uma Sim. promessa. É a gente está falando assim, existe um movimento de cidade e nós temos um cara aí que representa não a ideia dele, mas a ideia de muitos. Então esse sentimento eu saio e eu chego agora em 2024 com esse sentimento, que existe uma geração que ela está se despertando, que ela tem interesse, que ela quer participar. Não votou para ganhar alguma coisa, não votou porque ganhou alguma coisa, votou porque acredita numa causa. E eu acho que a gente chega nesse momento de pré-campanha de verdade, indo para daqui 17 dias para uma campanha, as pessoas entendendo que existe uma causa. Isso é o mais importante para mim, né? Eu não vivo por um plano de poder. Se eu vivesse por um plano de poder, a gente criava uma estrutura para o plano de poder. Eu vivo por uma estrutura de transformação. Eu quero ver minha cidade transformada. E custe o que custar, no aspecto seguinte, fazendo a coisa certa. Se demorar 1, 2, 3 eleições, nós vamos continuar persistindo para aquilo dar certo. Então, assim, é uma visão macro, não micro, né? Não é um plano do PC. Mas é um eu fico plano muito coletivo. feliz de escutar isso, eu sinceramente, PC, Sim. porque quando a gente fala de política, muita gente tem ojeriza, né? Fala assim, não, política, tudo de ruim está lá. Sim, Não é verdade, tem pessoas bem intencionadas, tem pessoas muito profissionais, que querem muito melhorar a cidade, Sim. melhorar a política social, melhorar a vida das pessoas. E eu estou escutando isso bem de Sim, você. Então, sim. assim, eu vou emendar uma pergunta aqui já para você Sim. nesse sentido. Uma das bandeiras que você comentou inicialmente, antes de iniciarmos esse bate-papo, foi o esporte. sim. O que você vê no esporte que pode melhorar a vida das pessoas? Legal. O que você pode fazer para isso? Muito legal a sua pergunta, assim. Esporte, para mim, está relacionado com capacidade de transformação de vidas. O esporte traz essa consciência. Mas compre-se. Eu pego experiências, às vezes, dos últimos 10 anos. Através de uma modalidade que a gente tem de judô, de jiu-jitsu, de balé, N. E a gente está vivendo agora os Jogos Olímpicos. Eu acho que gera mais esse despertamento. Você vê ontem, né?
As meninas da ginástica ali, sem muito incentivo. Tem menina que saiu de um projeto social. Eu vi na hora lá o repórter entrevistando uma mãe, empregada doméstica, lá na França, né? Com aquela filha lá. E o sonho dela daquela medalha, daquela vida ali. Então, é oportunidade. Esporte traz oportunidade. Então, hoje, dentro da nossa organização que eu faço parte, sou fundador, a gente vê muito essa necessidade do esporte como uma ferramenta de transformação. É através do esporte que a gente cria uma cultura do sonho. Quando eu pego um menino e eu ponho um kimono nele e coloco ele dentro de um tatame, você não está olhando de onde que ele saiu, você está vendo uma criança atleta. Ela entra no tatame, veste ali seu kimono azul, branco, você está trazendo dignidade. E eu acredito muito nessa palavra, dignidade. Eu coloco a criança lá para lutar com uma criança que talvez tenha outra situação financeira, às vezes ela tem outra estrutura familiar, mas dentro de uma modalidade esportiva todo mundo é igual. E ele vai aprender o quê? Ele vai aprender e começa a ter dignidade, ele vai aprender a ter um sonho, o esporte faz isso, fala assim, a professora vai chegar para ele e falar assim, olha, se você treinar no final do ano, você vai participar de uma competição, você vai poder ganhar uma medalha. Ou se você ter uma vida organizada, ir para a escola, estudar, você vai desenvolver, você vai crescer, você vai mudar a sua alimentação. As nossas crianças mudam a alimentação. Você pode colocar uma fruta lá e um trem que não é saudável. Eles estão indo na fruta, que eles falam, eu sou atleta. Eu estou falando, ele tem 6 anos, 7 anos, 8 anos. Então, o esporte tem uma capacidade de transformação, de saúde, de disciplina, de foco, de concentração. Eu tenho, dentro de uns projetos, a gente tem uma unidade de cidade industrial. Você vê uma criança, adolescente, e você vê o comportamento de uma família se mudando e desenvolvendo através daquele atleta. Quando a mãe vê uma menina periférica, negra, de exclusão, sem um pai, sem uma mãe, sem uma estrutura familiar, e ela começa a despontar, aquela família começa a se arranjar e se organizar. Aquela menina, ela vai para aquele tatame, antes ela ia toda suja, que era o normal andar, suja que eu falo, com o pé, sem lavar, sem tomar um banho, sem arrumar um cabelo. Ela começa a entrar no tatame, a professora fala assim, não, aqui você não pode entrar com o pé sujo, não. Tem a torneira ali, vai no banheiro lavar. Não, aqui você tem que tomar banho antes de vir, tem que arrumar o cabelo. E aí ela começa a levar isso para dentro da estrutura familiar. Ela chega na casa dela e fala, mãe, nós temos que organizar a casa. Não precisa, né? Você precisa morar num palácio para ser organizado. Então o esporte tem essa capacidade. E aí o esporte está no meu coração, não só como um cara que enxerga, mas que também pratica. Eu amo o esporte. Eu venho de projeto social, apesar de ter uma condição boa, eu estudei em escola privada, mas meus pais me deram essa capacidade de jogar bola lá na região do Cidade Industrial, na região ali do Alto da Boa Vista, convivi no futebol, e eu sabia o que era isso. Jogava no campo lá da fábrica de cimento, projeto social, e eu via aquilo como desenvolvia a vida de todo mundo em volta e a minha própria vida. Então, trazer esses elementos é importante. Então, hoje eu sou praticante, né? Do futebol, da corrida, começando no jiu-jitsu, natação, tenho tentado aprender. Tenho tentado aprender. A gente estava ali no making off, não Sim. estou te cortando, não. Então, vai ficar à vontade. Mas é porque a palavra é mágica e Sim. então ela puxa mais mágica, né? Você estava falando que isso foi abordado por um grupo de praticantes de jiu-jitsu, né? Sim. E você não esperava isso, ou seja, olha as conexões que o esporte traz, né? E você tem uma unidade, o Conexão tem uma unidade no que chamam, né, de feijão semeado, né? Sim. Na verdade, o baixo chama Alto do São João, né? Sim. A gente tem que desestigmatizar algumas coisas. E ali você tem esporte e você tem sensação de insegurança, né? E eu percebo que a Guarda Municipal, ela evoluiu muito em Montes Claros na última década. Segurança pública para você. Então, o esporte é uma ferramenta preventiva nessa transformação. Eu estou numa comunidade e é legal que a gente de fora, eu vou só fazer um comentário. Sim. A gente de fora fala assim, não, a gente tem que tirar esse estigma, feijão. Sim, pois você vê. Mas peraí, mas o morador, ele não quer, né? Ele quer que chama de feijão. E aí eu sou de fora e eu tô querendo falar o que ele tem que fazer. Então hoje eu respeito eles e falo, é feijão? Então é feijão. E aí eu trabalho esse conceito. Então o esporte é uma ferramenta de prevenção. Você me perguntou, conectando as nossas ideias. Você me perguntou o que eu posso fazer. Então eu já estou fazendo, né? Já estou fazendo como? Criando oportunidades para crianças no esporte. Hoje a gente atende 620 crianças que têm atividades e oficinas dentro de uma conjuntura social. A gente tem oficinas esportivas, que é aquilo que eles estão demandando. Se pegar um campo público, você colocar 120 meninos fazendo atividade de futebol,
Você pegar um espaço ocioso, lá perto do Feijão, uma escola técnica, e colocar crianças no futebol. Mas e além do futebol, né? Que futebol é a paixão brasileira, mas um jiu-jitsu. Nós temos mais de 220 crianças que fazem jiu-jitsu. Só que aí você começa a entrar nas áreas. E aí você vê a pouca articulação hoje do poder público, você vê pouca articulação do legislativo para a criação e ampliação de espaços como esse. Criações de leis que vão gerar benefício. Montes Claros hoje a gente é precário sim, numa infraestrutura esportiva muito. Você tem poucos lugares. Por que a gente está desenvolvendo o jiu-jitsu? Porque a gente está criando uma estrutura. A gente fez um campeonato pelo Instituto nesse ano, no ano passado, com mais de 300 atletas participando. Mas onde você tem esses espaços? 300 atletas do Conexão? Não, da cidade. Mas o nem Conexão, todos, muito envolvido. O Conexão foi o primeiro que existe por premiação por Sim. equipe. Foi o primeiro com mais participantes. Mas nem todos os 220 são atletas de competição. Tem atletas que fazem como atividade física e tal. Sim. Tem atleta que é de alto rendimento que quer ir para a competição e lutar. Eu tenho de 6 anos até 17 anos que vai fazer isso. Mas aí você precisa criar uma infraestrutura para isso. Tem que ter investimento público. Existe um campo, tem que ser melhor cuidado, tem que ser fiscalizado. Eu estou em frente a um campo. Eu nunca vi fiscalização nenhuma para ver como está a estrutura. E foi dinheiro público gasto. Foi grama, é água que precisa molhar, é a maneira. A gente tem que ter esse olhar sobre as nossas estruturas esportivas. Você conhece em Montes Claros hoje atletas de alto rendimento? Difícil. Não. Você tem aí um sergipano, um atleta que faz ali, tira ali da água de pedra mesmo, está lá no UFC. Você tem atletas do jiu-jitsu, né, Carol, vários atletas aqui na cidade, mas todos fazem assim, com a iniciativa privada. Por quê? Porque você não tem uma legislação, às vezes, específica para potencializar um atleta como esse. Poderíamos ter o Bolsa Atleta em Montes Claros? Poderia, como outras cidades têm. Então, tem que ter esse incentivo para o alto rendimento e para a infraestrutura. Hoje, o que um vereador pode fazer? Ele pode cobrar do poder público, ele pode fiscalizar, ele pode legislar em cima disso, para criar uma estrutura. Então, a gente precisa ter programas maiores de desenvolvimento. A gente tem aparelhos públicos, praça de esporte, lugares bons na cidade que poderiam ser potencializados. Mas hoje a maioria do esporte está acontecendo onde? No terceiro setor. As iniciativas sociais que abrem esses espaços de oportunidade, principalmente porque não tem. O filho do rico consegue pagar uma escolinha de R$200 para fazer jiu-jitsu. Mas o pobre que está lá, às vezes nem o aparelho público está lá a serviço deles. Aquela quadra está invadida pelo tráfico de droga, está invadida por outras questões. É então tem que ter essa mudança, essa fiscalização. Porque o estigma feijão semear terra na nossa cabeça. Sim. Né? A população não. Ou seja, quem passa ali acha que vai ser assaltado, que vai ser... E para eles não é o lugar deles, né? Sim. Isso é interessante, a gente tem que começar a quebrar isso, é interessante. Quando você diz que a principal função do vereador é legislar, fiscalizar, eu concordo contigo. No desenvolvimento social, né, o tripé que a gente falava lá, né, saúde, previdência e assistência, você percebe que há algum tipo mínimo de fiscalização, ou você acha que, não Montes Claros, mas no país como um todo, que nós caímos num assistencialismo muito, muito raso e que, inclusive, a fiscalização ficou rasa demais também? Eu concordo. Eu acho hoje o seguinte, hoje o papel fiscalizador ele foi confundido com o papel de lacração. Que o cara pega o vídeo, chega lá no servidor. O servidor está lá no papel dele. Aí ele pega o telefone e fala, olha, tô aqui na unidade de saúde, de assistência, não tem nada, não tem... Ninguém atende. Aí sai gravando as coisas e expondo. Mas que dia que esse cara foi lá escutar as demandas da servidora, chegar e falar, olha, nós estamos aqui querendo trabalhar, nós estamos dando o nosso melhor aqui, nós queremos atender pessoas, nós cuidamos de gente aqui, só que está faltando, sei lá, o lanche para as crianças. Ah, tá. Essa é a demanda? Então tá bom. Então eu vou reivindicar isso para vocês. Eu vou correr atrás. Como? Vou no secretário, vou no Poder Executivo, achar soluções. Nós estamos muito mais gente preocupada, muito mais em postar, em lacrar e ganhar likes. Isso. Que aí, entre aspas, vai virar um voto do que em gente que quer resolver o problema. E eu aprendi uma coisa nesses 10 anos aí do Instituto. A gente vem para a Terra para resolver problemas. Quando a gente resolve o problema, a gente chega longe. Quando a gente pega alguma coisa, tá faltando isso, e a gente busca uma solução e resolve, e as coisas é de pouquinho em pouquinho. Ninguém vai mudar um quadro social de uma cidade de um dia para o outro. Eu estou no Cidade Industrial tem 21 anos.
Demorou anos para a gente implantar um programa fixo lá, igual a gente tem hoje, para mudar a vida de 100, 120 crianças, para dar a oportunidade. Então, a mudança não vem de um dia para o outro. Eu acredito que o poder público, eu tenho convicção que é o detentor dessas ferramentas de transformação. Enquanto eu tenho uma chave de fenda, o poder público tem uma caixa de ferramentas com vários equipamentos que consegue potencializar. Eu estou no terceiro setor com a chave de fenda. Lá tem toda uma estrutura e um aparato. Então a gente tem que potencializar. E para potencializar, a gente tem que criar, não uma lacração, mas entender. Essa ferramenta está na mão da pessoa certa? Está no lugar certo? Está faltando essa ferramenta. Vamos potencializar. Então eu sou muito do diálogo, Sim. da compreensão, da execução em cima disso. Eu gostei do termo lacração, né? Porque depois da lacração o Ministério Público chega e vai chegando gente com viatura e gente sai algemada. É assim que normalmente, né? Mas aquela situação está ali há algum tempo já. No Brasil, o servidor público confunde muito sua função, às vezes, né? Esquece que ele tem deveres com as pessoas, né? Você é pré-candidato, vai ser candidato, se eleito, você vai ser um servidor público. Sim. Né? Você vai ser empregado do povo. A gente falava até no último episódio aqui, ainda o servidor público é o servidor público da carteirada, né? Você sabe com quem que você está falando? Sim. São esses paradigmas que a gente tem que quebrar e leva tempo mesmo. E eu concordo com você, a gente tem que ser paciente. Eu já fui muito afoito nesse aspecto. Vamos, quebra, vai, faz. E não é assim. De fato, décadas, meio século para mudar algumas coisas, né? Esse é o caminho mesmo. E aí a esperança é uma coisa que eu digo, ela sempre tem que estar envolvida. Se você quer projetos de médio e longo prazo, se você esquecer da esperança, fica para trás o sonho. Verdade. Ainda dentro do tema esporte, né? Sim. A gente sabe que a gente tem a lei do esporte, né? Aquela do incentivo fiscal, pessoa jurídica, pessoa física. Mas eu estava conversando agora há pouco ali antes com a Érica. E ela me falou uma informação que eu não sabia. Não existe um fundo criado no município, você sabe sobre isso? Dentro do esporte? É. Então, assim, hoje, com a nova secretária, Juliana, assim, você tem um canal de diálogo para isso muito bom. Então, assim, ela tem buscado trazer isso para a cidade, para que isso possa girar a partir de 2025. Isso vai ajudar muito, né? A gente tem lá o fundo, por exemplo, na assistência, a gente tem um fundo, dentro da criança e adolescente, a gente também consegue captar de leis de incentivo e trazer o recurso. Então, assim, quando tem diálogo, então hoje, por exemplo, com Juliana, que é a secretária, você tem muito diálogo e ela buscou essas informações. Então, assim, é uma pauta também que a gente levou, por exemplo, para o vice, que é Guilherme, que tem um bom diálogo também, para que a cidade possa estar apta. Então, acho assim, que é um grande avanço. Cidades onde tem a lei de incentivo ao esporte e existe o fundo, que tem um repasse, as instituições que trabalham na prática esportiva, elas crescem e desenvolvem muito. Sim. Então, hoje, para você ter em Montes Claros uma atividade de alto rendimento, você tem que bancar privado. Você tem o Norte aí. O Norte não tem R$1 de dinheiro público, é dinheiro privado, é um time de futebol privado. O voleibol é a mesma coisa, né? O voleibol também está sendo financiado pelas empresas que colocam recursos, às vezes, no poder público, e aí o poder público faz um repasse, né? Daquelas emendas que ele conseguiu captar. O vôlei e o futebol é um exemplo disso. Mas aí você pensa nas pequenas associações de futebol, você pensa, por exemplo, a confederação de jiu-jitsu. Como que poderia potencializar? Os eventos. Quem não tem evento de alto rendimento? Exceto essas duas modalidades, vôlei e futebol. Porque a gente não tem esses incentivos. Sim. Por exemplo, lá no Instituto, a gente acabou de ser aprovado uma lei de incentivo ao esporte. A ideia é desenvolver o jiu-jitsu pela cidade. Né? Então, a gente está escrevendo, isso é âmbito estadual e federal. Né? Então, isso é muito importante. Existe, no âmbito do desenvolvimento social do tripé, uma desproporção que pode nos preocupar a médio e longo prazo, assistência, saúde e previdência, porque quem vai à saúde hoje gera ônus, mas também a previdência também gera ônus, a assistência também gera ônus, enfim. Qual que é a proporcionalidade disso e se existe uma desproporção preocupante? Com certeza, assim, é muito importante, eu sempre faço uma leitura, assim, a gente tem que... A distribuição de renda é muito importante para alavancar as pessoas, mas nós não podemos criar uma cultura de dependência nas pessoas. Então, se hoje você tem pessoas com idade de trabalho, força de trabalho mesmo, né? Você pegar aí uma pessoa de 18 até 60 anos, assim, 50 e poucos anos, você tem aquela força... Eu costumo usar a minha mão, assim, sabe? Então,
Quando você está aqui, os 20 anos, 30, 40, você chega no ápice de produtividade, 50, 60, você começa a baixar, não é isso? Então você tem uma classe... Não baixa esse tanto, não. Não baixa não, né? Nós temos que mudar assim, né? Um pouquinho, né? Baixa não, vamos subir aqui. 70, 80, 80. Não tô lá ainda não, gente, calma. 80. Mas aí você tem uma classe de pessoas, de faixa etária, na alta produtividade. Só que você tem que criar uma cultura nessa pessoa de quê? De não dependência. Sim. Mas aí o que acontece às vezes? Numa política nossa, nacional, a gente quer fazer que as pessoas dependam de alguma ideia, de alguém. Porque aí a gente depende, a gente cria uma estrutura de dependência. E aí a gente mantém o nosso poder, a nossa influência e tal. Interessante. Então tem que ter um equilíbrio. Eu gosto desse equilíbrio, assim. Então, eu gosto que a gente comece a pensar em emancipar a gente. A palavra que eu mais uso depois de conexão é emancipar. Tá na visão lá do Instituto, tá na missão, quer dizer, Essa do Instituto. política não emancipatória Sim. de Bolsa Família, muda-se o nome. É desde 2003, Sim, né? todos os Fernando governos Henrique vão Cardoso passar. É. critica, mas até hoje estamos com essa política não emancipatória para ter gente na mão, né? Isso. É importante, super importante. Quem Sim. está na extrema pobreza precisa desse recurso para alimentar. Sem gente. dúvida. Nós temos quadros no Brasil, Sim. montes claros de pessoas que estão em situação de muita Depende da vulnerabilidade. complexidade, né? É complexo, precisa. Mas a gente tem que ofertar mais do que isso. A gente tem que estar educação. Uma educação que vai qualificar para a inserção de mercado de trabalho. Por exemplo, hoje em Montes Claros, falta trabalho? Eu acredito que não. Quantas pessoas nós estamos recebendo de fora para ocupar postos de trabalho? Já viram isso? Eu passo em frente a hotéis, os hotéis estão lotados de mão de obra. Eu estou falando de todos os níveis, de salários mínimos a salários, altos salários. Você sabia que tem gente aqui investindo em ir morar em kitnet e alugando a casa para engenheiros via Airbnb, porque tem gente, mão de obra vindo de fora? Isso. O que eu penso? Eu penso que a gente tem que capacitar. Então, o que a gente, lá no Instituto, por muito tempo, a gente tem feito leitura e capacitado esse jovem que está aí nessa faixa de 15 a 17 anos, por quê? Para ele aprender habilidades do dia a dia. Você falou, e hoje a gente tem uma profissão, são múltiplas funções que a gente vai adaptando, vai aprendendo. Então, um curso hoje de auxiliar administrativo te dá noção de uma planilha de Excel, te dá noção de gestão, de controle, isso tudo vai ajudar os profissionais. Então, a gente tem que avançar nisso, para que a gente existe um equilíbrio, a gente tem uma mão de obra, gente trabalhando, fazendo riqueza, distribuindo essas riquezas e assistindo. Então, esse tripé é o equilíbrio dele. Tem hora que parece que a gente fica um pouco desequilibrado nesse sentido. E aí, cultural. Eu estava numa comunidade, eu falei assim, um tempo atrás teve lá no projeto o Mutirão do Emprego, por alguns anos. E aí você divulga e tal. E muitas vezes as famílias não envolviam. Eu falava, mas qual é o problema? Ah, não, mas para mim trabalhar, sair de casa, eu estou ganhando X, vou ganhar 2 vezes esse X. Mas não compensa. Compensa, é um passo que você vai avançar. Não estou falando de alguém que tem que ficar com os filhos. A gente tem a oportunidade de sair de casa e trabalhar. E aí é uma nova cultura e a gente precisa implantar essa cultura. Aqui em Montes Claros, nós estamos crescendo muito como cidade. Infraestrutura, desenvolvimento, indústrias, distrito industrial, oportunidades. As grandes empresas não estão saindo daqui, né? Elas estão ampliando suas fábricas. É verdade. Elas estão desenvolvendo. Então vai ter muita vaga. Mas vai ter vaga quem está querendo, quem está se capacitando, quem está buscando. E eu não estou falando de um curso superior, de um mestrado, de um doutorado. Estou falando de habilidades do dia a dia. Então a gente tem que avançar. Avançamos em infraestrutura muito bem, a cidade está bem organizada. Agora é avançar na mentalidade do nosso povo. Né? Eu acredito que o governo anterior, em 2016, em âmbito da União, dos estados e municípios, nós avançamos em infraestrutura, mas em gerar competências nós continuamos falhando. Sim. Não estamos conseguindo gerar competências. A pessoa prefere não ter a carteira assinada para não perder o benefício e prestar um serviço de diarista de empregada doméstica, por exemplo. Sim. Então, assim... Sem registro. É um assistencialismo raso, que não gera competência, que deixa a pessoa no mesmo lugar. Eu acho que isso serve para nutrir os lugares de poder, sabe? E por isso que em você eu vejo, e isso não é campanha, eu vejo como cidadão, como eleitor, uma potencial, digamos assim, mudança de paradigma na política brasileira, né? Sim. Do norte de Minas, de Montes Claros. Sim. Porque eu não imagino você sendo
um político profissional, né? Eu imagino que você vai fazer seu trabalho e os projetos de poder assim tendem a ir caindo, né? O paradigma é vamos parar com o projeto de poder. A gente tem que fazer gestão de vereança, gestão de executivo, uma né? certeza que assim o eleitorado vai ter, sabe? Assim, eu acho que a política ela vai fazer parte da vida do PC. Sim. E ela não é a profissão do PC, e aí o PC não vai querer viver dela 10, 20, 30 anos. Eu acho assim, a gente precisa desenvolver. Isso. Ter uma experiência do legislativo, numa Câmara Sim. Municipal, favorece, desenvolve. Eu falo assim, eu quero potencializar aquilo que a gente já está fazendo como cidade, como cidadão, como pessoa, dentro da gente estar inserido. Mas isso é uma transição, Sim. assim, isso é um tempo, eu acho que a gente tem que ter Nós isso. somos seres políticos, né? Sim. Quem dizer o contrário não se conhece. Verdade. O mínimo. Então, a experiência do legislativo municipal é um período, né? Uhum. E depois, quem é que sabe? Sim. E eu acredito que quem se apega a isso, né? Tem 5 mandatos de deputado, 5 mandatos de vereador, isso é profissão, né? É profissão, O PC, sobre a questão social, qual que é a sua visão e onde você pretende atuar? Então, assim, desde os 12 anos eu estou inserido nesse contexto, né? Lidando com questões sociais da cidade, dos últimos anos para cá, entendendo mais sobre a política pública de assistência. E aí, assim, a gente tem que escutar quem é que está na ponta fazendo o dia a dia. Sim. Não adianta eu chegar e querer opinar em alguma coisa que eu não estou lá todo dia. Então, esses últimos tempos tem escutado muito, assim, a gente tem problemas, como todas as cidades do Brasil têm, na questão social, né? A questão de morador de rua, questão da infraestrutura, a gente tem muita precariedade. Então, eu acho assim, nós tivemos grandes avanços nos últimos anos em várias questões, tanto em Montes Claros como também no país, só que a gente precisa ter um olhar para assistência. Então, assim, caso seja eleito, é uma das pautas que eu quero dedicar, né? Buscar, né, além desse papel fiscalizador de uma legislação, mas também ser eu cumpri um papel também de ser um orientador, de um indicador, né, de estudar, de dedicar, de trazer soluções. Hoje você tem uma infraestrutura dentro da assistência precária, você tem estruturas muitas vezes que não correspondem mais à grande demanda. A cidade cresceu, gente. Muito. Cresceu muito. Você parar para pensar assim, da década de 80 para cá, 4, 5 Montes Claros. Então, assim, você precisa avançar nessas questões, desde questões estruturantes, de espaços físicos, de equipamento para o próprio servidor trabalhar, né? Então, assim, hoje o território é muito gigante. Você imagina uma equipe ali que está na ponta de um CRAS para dar conta de 5.000 famílias. Não dá. Você precisa de criar melhores condições de trabalho para que aquele serviço seja potencializado. E hoje a assistência é um pilar extremamente importante, que através da assistência é porta de entrada. Eu costumo falar que a assistência social é a porta de entrada da casa. A saúde o cara busca quando ele está numa situação atípica. A educação é algo do cotidiano, infantil, mas a assistência é o lugar de orientação, é o lugar da posição. Então, assim, as nossas estruturas de assistência têm que estar abertas para a cidade, tem que estar bem estruturado. Eu tenho que chegar num lugar que eu tenho que ser bem atendido. Você não gosta de ir num lugar e ser bem atendido? Claro. Você vai numa empresa, se alguém não te atender bem, você não compra aquele produto. Se a gente tiver uma assistência que as pessoas se sentem acolhidas no seu momento de dor, de vulnerabilidade, de dificuldade. Se alguém bater na porta da assistência e falar assim, olha, eu estou passando por essa situação, e ela não vai ali mais só para acessar ali uma cesta básica, ela vai ali para acessar uma oportunidade ou uma dignidade. Então, a assistência é a nossa porta de entrada. Mas nós temos que cuidar da porta de entrada. Sim. Nós estamos cuidando de infraestrutura, estamos cuidando de tudo numa cidade. Mas a gente precisa ter esse olhar na assistência. A gente tem que acolher. Você tem mazelas. Quem nunca foi num abrigo? Dói meu coração. Dói meu coração. Você vê uma criança desassistida da própria mãe, da próprio pai, e ela vai para uma estrutura e fica ali. E ali não tem, às vezes, uma estrutura e nenhuma condição de trabalho para o servidor para trazer uma dignidade para aquela criança. Ela já tem todos os traumas. Então, a gente tem hora que a gente não está sendo ser humano com ela. Tem hora que a gente não está cuidando. Então, a gente tem que pensar nisso. Ter esse olhar, visitar os lugares. Eu vejo todo mundo falando assim, um grande problema social, morador de rua. Qual que é a política efetiva que a gente tem trabalhado com esses moradores, né? Na verdade, sabe o que a gente quer fazer? A gente quer mandar embora para o próximo município, muitas vezes. A gente tem que pensar num processo de transformação. Eu tenho uma solução? Não tenho, mas a gente vai construir quem está. Eu aposto que a maioria desse servidor que está,
eles sabem muita coisa. É. Eles têm muita ferramenta. É. O que a gente tem que fazer é melhorar as condições de trabalho. Acredito. Acreditar nessa transformação. Então, o social passa por isso. Qual que é o grande problema? Não é só do poder público, não. É nós, sociedade civil, que poucas vezes nós perdemos a oportunidade de se relacionar e de conhecer os serviços. Então, eu acho assim, por exemplo, a gente está ali prestando serviço para o município dentro da organização que eu fundei há 10 anos. E ali eu vejo a potência que é o serviço de convivência. Trazer um sentimento da família, trazer ela para perto, começar a criar oportunidade, mostrar os direitos que aquele cidadão tem, fazer ele sonhar de novo. Então, assim, um compromisso que eu teria com a assistência era visitar e escutar todo mundo desde os primeiros dias e buscar soluções. Na verdade, como conselho, a gente fez isso, né? Eu participei disso, mas eu acho assim, em outra posição, em outra cadeira, isso é muito importante. Servidor desamparado, trabalhador Sim. desamparado, sem infraestrutura, sem recurso para trabalhar, sem chefe, sem líder, adoece. Com certeza. Adoece, né? Temos vários trabalhos aí na área da psicanálise, você sabe que eu sou psicanalista, de trabalhadores, né? Existe um livro que chama Mensagem Brutal, trabalhadores que se matam no ambiente de trabalho, porque adoeceram, Sim. né? Então, você falou dos moradores de rua, não é Montes Claros, é o Brasil, Todo lugar. né? E estão tentando descartar, não tem como descartar, é uma urgência nacional Sim. isso. E quem é que está segurando essa onda, por enquanto? É o servidor da assistência, Sim. que Tá está lá no centro do começando a pop, ter taquicardia, É. burnout, síndrome do pânico. Aí você vai, puxa para um outro problema, absenteísmo no trabalho. E aí quem é que vai fazer esse trabalho? Então, se a gente não começar a olhar para essas pessoas que moram na rua como pessoas, promover a aproximação parental novamente, porque a alienação parental é algo ruim. Promover, de fato, né, que a drogadição seja retirada da vida dessa pessoa, clínicas sérias, porque você delegar isso a igrejas, você é cristão, eu sou cristão, você sabe que não funciona, porque precisa de um psiquiatra, precisa de gente que saiba Equipe múltipla. posologia de medicamento, né? Então, assim, é algo que o Brasil tem que pensar muito, né? E eu acredito que os municípios que começarem a pensar isso primeiro, eles vão beber água bem pura. Verdade. Concordo. Pois bem, qual que seria a outra terceira bandeira? Você comentou, eram duas: esporte, social. Parte empreendedora, quiser falar. A questão da economia aqui, né? Eu, nos últimos concursos que tiver da Caixa Econômica Federal e da Prefeitura de Montes Claros, o número de inscritos foi bem menor do que nos anos anteriores. E eu vi uma reportagem dizendo que o Brasil está vivendo um up no empreendedorismo. E a média das pessoas com as quais eu convivo me faz constatar essa realidade. Montes Claros tem espaço para empreendedorismo? Total, assim. É lugar de oportunidade. Eu levanto uma bandeira, eu respeito muito quem segue a carreira pública, eu respeito muito quem faz suas opções. Mas eu vivo um tempo de uma geração de oportunidade, né? Ontem mesmo eu estava com 60 empresários conversando sobre isso, sobre o universo de oportunidade. Existe espaço para todo mundo sonhar e crescer. Existe um fenômeno também chamado rede social, é que o cara tem um pequeno negócio, eu acredito muito nisso, véio. O cara tem um pequeno negócio e ele consegue potencializar de igual para igual dentro do mundo digital. Ele fazer a marca dele ali, ele vender o produto dele ali. Nós temos que estimular. Sabe uma coisa que eu gostaria de ter, e a gente tem tentado fazer no Instituto, criar oportunidades para o jovem dentro da área tecnológica. Porque antigamente a gente falava assim, informação profissional. Aí a gente formava pessoas para aquelas funções que uma classe dominante mais precisava. Então você falava assim, não, vamos ensinar o cara a ser, sei lá, vou falar uma coisa comum, operador de caixa. Pode ser, não tem problema não. Mas por que não pode ensinar programação? Sim. Por que não pode ensinar social media? Por
porque não pode de trabalhar com impulsionamento em rede social, né? Então, assim, a gente tem que ampliar. Então, esse é um universo de oportunidade. Mas, às vezes, falta o quê? Uma constância de uma geração. Então, tipo assim, o cara quer para ontem, porque viu na internet que o cara ficou rico de um dia para o outro. Não vai ser assim. Mas eu vejo a cidade como um lugar de oportunidade em diversas áreas. Você fala assim, Montes Claros, com esse avanço, né? Assim, as indústrias vindo para cá, você precisa fornecer tudo. Se o cara hoje abre online uma empresa de entregar comida, uma comida fitness, tá todo mundo no universo do fitness, vamos falar de saúde, tá todo mundo querendo uma salada boa, uma carne boa, chegando lá na porta da sua casa. Ele vai ali no cara do mototáxi e fala, você vai entregar todo dia para mim 100 marmitas. Eu vou vender 100 marmitas, eu vou pra internet, vou ligar, vou bater na porta, vou nas casas, é disposição. Vou vender 100 marmitas por dia, 100 marmitas a R$20, né? Então, assim, já é R$2.000 por dia. Se fizer isso 30 vezes no mês, dá 60 mil reais. Sim. Então já é um grande negócio. Então, tipo, é as oportunidades. Então eu vejo muito aquecido nesse sentido. E a gente tem que valorizar isso. Eu vi um relato de um empresário, na pandemia ele fez isso. Ele abriu uma hamburgueria de entrega a domicílio. Sim. Porque na época ninguém podia sair para a rua, né? Estava aquele negócio, aquela pandemia, então houve muita dificuldade. Ele viu um nicho de oportunidade e em pouco menos de um ano ele faturou R$1 milhão. Pronto. E o segredo está aí. O poder público ser um pilar de deixar o mercado e as oportunidades abertas. O cara quer empreender, Sim. em vez de ser punitivo, é ser estimular. É ser estimular o cara pequeno que está começando a vender picolé e falar assim, existe um setor aqui que a gente abre um meio para você e aqui tem um crédito que está em tal lugar aqui que te faz acessar. Mas aí a política pública às vezes não divulga, não espalha, fica bloqueada a poucos. Então é criar oportunidade. A gente vai dentro da periferia, eu rodo muito dentro da periferia. E lá exige, eu fui numa periferia essa semana e o pessoal falou assim, PC, nós estamos precisando aqui de fazer uma feira aqui dentro, coisa simples, que é assim para o poder público, que é uma articulação simples, é umas tendas ali, é uma estrutura mínima, por quê? Porque Dona Maria vende frango, porque seu Joaquim tem pão de queijo, outro tem rapadura. Se começar a vender e você criar um ambiente que a própria cidade que está em torno vai para dentro daquele lugar, você gera um impacto. Aí o poder público pode ser um facilitador, como usando suas redes sociais, divulgando, fazendo essa parte de mobilização. Então, assim, criar oportunidades, né? Para que as pessoas sejam protagonistas da sua história. E eu acredito que a criatividade, ela entra nisso tudo. Muito. Em 2006, Tristan e Christopher foram para Paris, para uma conferência de tecnologia. Quando eles saíram, eles queriam tomar um bom vinho no hotel. Não encontraram ônibus e táxi. Inverno europeu. Eles foram a pé até o hotel. Calo nos pés, lábios rachados, queimaduras. Tristan não se conformou. De 2007 até 2009, esse desconforto, a zona de conforto é perigosa, né? Esse desconforto fez com que eles dois fundassem a Uber. Aí, rapaz. Olha onde o tamanho está hoje. Então, eu acredito muito na criatividade. Quando eu vim para cá, eu vim sozinho. Hoje eu estou acompanhado. Isso aqui é algo diferente. Sim. Não estamos convidando gente para entrevistar agora. Nós estamos convidando pessoas que querem investir, que querem pagar e mostrar seu serviço, mostrar seu produto, mostrar suas ideias. Sim. Não conheço outro podcast com esse viés e, sobretudo, aqui no Norte de Minas, nenhum podcast com um formato que comporte qualquer tipo de prestação de serviço, produto ou ideias. Você tem podcast de nerdice, de religião, não tem nada contra. Mas eu digo aqui que cabe artista, pré-candidato, cabe empresário, cabe todo mundo. Eu estou dizendo isso como exemplo porque você conheceu quando você chegou aqui. Éramos nós dois. As câmeras eram diferentes, os microfones eram diferentes. Nós dois estávamos em lugares diferentes. Estamos em outros lugares. Difícil ainda, não é fácil, você sabe que não é. Mas eu não acredito mais na proatividade. Eu acredito na criatividade e eu vejo isso em você. Sim. Obrigado por acreditar em criatividade, importante. É a palavra-chave. Oportunidade, desenvolvimento econômico relacionado a essa criatividade. E achar e ver uma demanda e buscar uma solução. Então, esse é o universo que a gente vive numa cidade. Mas para que isso possa acontecer,
a gente tem que ter um ciclo de renovação. Sim. Novas pessoas, novas ideias, novos tempos para uma cidade. Para quê? Porque a gente tem gente alinhado com essa transformação. Se eu coloco gente numa estrutura de poder, que tem poder de decisão, que tem o poder de impactar a vida de muita gente. Porque se um vereador faz uma lei errada numa cidade e uma Câmara de Vereador aprova, vai prejudicar quem? O empresário, o cidadão, nós, contribuintes. Se tem no Poder Executivo alguém que toma decisões erradas, nós não estamos falando nem de corrupção, né? Mas ali é a capacidade de gestão. Você tem uma casa, você dá a sua casa para qualquer pessoa administrar? Não. Você coloca qualquer pessoa lá, você passou alguém na rua, fala, vem cá, cuida da minha casa. Você tem uma empresa, você chama alguém que não tem capacidade técnica para gerir aquela empresa. E por que no Poder Legislativo? Porque muitas vezes no Poder Executivo a gente põe gente que não tem capacidade técnica, nem realização, nem capacidade criativa de pensar e no avanço. Pior, a gente muitas vezes esquece de colocar pessoas que vão pensar uma construção do presente para o futuro. A gente põe gente que do passado. Ah, não, fulano de tal fez isso e isso lá para minha bisavó. Não, ciclano é filho de fulano, que já ajudou nisso. É um passado. Mas o que esse ciclano e esse fulano pode construir daqui para frente para desenvolver uma cidade? Para os nossos filhos, para as próximas gerações terem acesso a essas oportunidades. Então eu acredito muito nisso. Eu acredito assim, que chegou um tempo da gente ter uma análise crítica. Quando, a partir do dia 16, né, na campanha política, ali é o lugar de as pessoas analisar ideias, propostas, valores daqueles candidatos e votar por isso, votar ser propositivo. Quando você vai para o executivo, você tem o plano de governo, concorda? Tem que apresentar. Qual cidadão que está lendo o plano de governo? Pois é. Tem que ler o plano de governo, ver o que está propondo, onde vai ser as prioridades dessa gestão, desse novo governo. Mas no legislativo não tem. O legislativo é muito do voto a voto, do relacionamento. Então, cadê as propostas e ideias? Cadê o histórico de trabalho? Então, é isso que a gente tem que olhar. Então, eu peço para quem for votar e participar num pleito eleitoral para entender isso, ideias e propostas de qualquer candidato. Né? Você vai falar isso pra gente num talk show. É isso mesmo. Hã? Aí, é bom demais da conta. Né? Vamos aí, a gente vai conversar É sobre verdade, isso. porque o tempo na política você não vai ter. Você vai falar só seu nome e o tempo acabou. Isso Sim. é uma coisa que me impressiona, né? Como que isso não muda, gente? Aham. Uma propaganda eleitoral obrigatória tão, assim, esdrúxula, né? Enfim, é a minha crítica, né? Não a sua. Sim. Enfim, assim, indo para os finalmente, se tiver algo aí, você pensa. O que eu queria te pedir para falar para o Montes Claros, para a comunidade, para o brasileiro, para quem vê esse programa, né? O fundo partidário, a criatividade da vaquinha. Criatividade, porque as pessoas acreditam que você tem milhões ali na mala para começar a gastar com campanha quando for possível, né? Fala para o Montes Claros qual a realidade aí. Realidade hoje, que existe um fundo partidário, quando se coloca 4 bi, é muito dinheiro. Poderia ter investido em um monte de outras áreas, eu tenho ciência disso. Mas para o município, para o candidato do município, vereador lá da ponta, ou o cara que não é vereador, que é candidato, que vai para sua primeira eleição, segunda eleição, que está aí pleiteando uma vaga, não está numa cadeira de governo, esse dinheiro não chega, de fato. Assim. Então as pessoas falam, não, na época da eleição você vai montar uma equipe. É outra realidade. Assim. Esse recurso não chega. No país existe mais de 20 partidos políticos, esse dinheiro é dividido entre esses partidos pelo número de deputados federais. Então você tem lá PL, aí teve 100 e poucos deputados, aí recebe uma fatia, PT, aí tem outra fatia, e aí existem os pequenos partidos, aí a fatia só vai diminuindo. Só que aí você distribui por mais de 5 mil municípios, e aí você vai lá para as eleições, e geralmente recursos de fundo partidário, a grande maioria vai para quem é candidato do executivo. Né? E aí, por exemplo, hoje em Montes Claros, o custo de uma campanha, o máximo que você pode gastar é 138 ou 133, né? Nessa casa de 133 mil, 138 mil reais para esses 45 dias. Mas aí o candidato, no meu caso, né, como pré-candidato, você sai na pré-candidatura, você sai do seu emprego, você sai de sua função, você vive outra realidade de vida. Então você tem que ter bem preparado para você caminhar. Aí você fala, mas não tem custo. Para você rodar uma cidade como Montes Claros, você tem gasolina, você tem rede social que todo mundo vai ter que ter, que você não tem tempo de TV, mas você tem a rede social que você vai ter que usar. Você vai ter um material gráfico para você chegar à informação, então você tem esses custos todos. Mas esse fundo não chega, né? Então é uma grande ilusão. E os candidatos, a maioria, são iludidos.
As pessoas chegam e falam, não, porque vai ter recurso para campanha. Não vai. Eu venho de 3 eleições, na verdade, eu fiz uma escolha nas últimas 2 de nunca ter recebido nada de fundo partidário. Então, eu sou um candidato que nunca recebi nada de fundo partidário. Você mesmo bancou sua campanha. Como, né? A gente fala assim, eu banquei a campanha, mas não tem nem grana para bancar a campanha. A minha grana está nas ações, nos projetos, nas coisas também. E aí, hoje, você tem uma legislação, né, que proíbe o financiamento privado, então empresários, pessoas jurídicas não podem financiar a campanha. Pessoas físicas podem. 10% daquilo que foi declarado. Então, o cara pode dar apenas 10% do que ele declarou no ano. E aí, uma doação normal de pessoa física até um salário mínimo. Então, qualquer um pode doar até um salário mínimo. Mas aí, você fazer uma campanha política, você tem que correr atrás. Eu uso estratégias de vaquinhas, por exemplo. Eu fiz criativas, uma vaquinha criativa. O pessoal zoa, fala, mas vai doar para fazer campanha. Vai, quem acredita, coloca. Nem que seja 10, 20, 30, 100. A partir de R$1 pode botar. Então, isso acontece. Então, a gente pode fazer campanhas políticas financiadas por vaquinhas, que aí vai estruturar. Então, você precisa de serviço contábil, serviço jurídico, você precisa ter material, comunicação. Então, você tem um custo alto aí, assim, para poder participar. E aí, você tem briga com gente que está com muito recurso, né? Você tem parlamentares, pessoas que estão no poder, às vezes, que guardou aquele dinheiro e vai colocar o dinheiro todo ali naquela campanha. Então, o jogo, ele não é igual. O jogo é desigual. Desde quando você escolhe um partido político, desde quando você vai para uma eleição, desde quando você participa de uma campanha, desde o financiamento dela, tudo é desigual. O sistema é feito para manter sistema. O sistema não é feito para entrar alguém novo. O sistema é para quem está lá, continua. Ou quem está lá indica quem vai continuar. Nosso caso é ir contra um sistema. É quebrar essa bolha. Essa bolha. Interessante, bem esclarecedor o que você falou aí, PC. Aí você me lembrou de Pablo Marçal na sabatina da Folha, que perguntaram para ele que seria usar o fundo partidário. Ele falou, não vou usar. Vou usar meu recurso próprio. Bom, enfim, ele decidir o que ele faz, né? Sim. Mas, obrigado pelo esclarecimento, pela conversa. Excelente. Desejo boa sorte na sua campanha. Que você seja vitorioso, tá? É o desejo meu aqui. Desejo também que tenha um martelo em mãos, quebre todos os sistemas opressores. Obrigado. Faça isso. A gente precisa de gente assim, que ainda tem energia, né? Eu fico mais na esperança, eu perdi um pouco de energia, sabe? Já bati muito martelo. Sim. Obrigado. É bom ter você aqui mais uma vez. Esse papo gostoso, tranquilo, né? Muito bom. Obrigado e desejo sorte e muito trabalho pela frente. Viu? Obrigado pelo convite de estar aqui, pelo bate-papo. Assim, a gente está para contribuir, né? A gente está para ser luz na mente de pessoas da nossa cidade, ser luz por onde a gente passar, para que de fato a gente possa encontrar a esperança e não nunca perder ela. E acreditar que dias melhores sempre estão por vir, estão acontecendo, né? Eu falo que eu não sou só um sonhador. Quero sonhar e realizar. Então, todo lugar que eu vou colocar, eu coloco muito minha energia naquilo. Então, assim, estou numa pré-candidatura e vou colocar toda a minha energia acreditando que não o PC, mas uma junção de gente que possa trazer novas ideias para uma cidade e mudar quadros econômicos, quadros sociais. Sim. A gente transformar uma cidade, Montes Claros, uma cidade para o futuro cada vez mais, uma cidade que desenvolva e cresça, que dá oportunidade para aqueles que não têm. E acho que isso a gente precisa ter. Obrigado. Até a próxima. Esperança, né? Esperança. Montes Clarense, Norte Mineiro, você que nos assistiu, obrigado pela audiência, pela paciência. Nós estamos aqui para prestar esse serviço. Quer vender seu produto, falar das suas ideias, da sua prestação de serviço profissional liberal? A gente vai até a sua empresa, a gente vai até o seu consultório médico. Você vem aqui, expõe suas ideias, como você investiu. Obrigado por acreditar em nosso trabalho. Entre em contato com nossos canais de comunicação e compartilhe isso aí. Se você acha que ajuda, o eleitor merece que você compartilhe as ideias das pessoas que estão colocando a cara a tapa para falar aqui, ó, tete a tete, sem edição, sem make, olho no olho. Tá né? certo. Muita paz, gente. Até mais.